Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês já pararam para pensar se existe o crime perfeito, aquele planejado nos mínimos detalhes, sem armas de fogo, sem explosões cinematográficas, apenas com inteligência e algumas baterias de lanterna? Pois é. Hoje eu vou contar para vocês a história de como 15 homens conseguiram parar um trem em movimento no meio da madrugada e realizar o que ficou conhecido como o Grande Roubo do Trem de 1963. Eles levaram o equivalente a 350 milhões de reais em valores de hoje. Foi um plano de mestre que humilhou a polícia britânica por décadas. Mas o que ninguém esperava era que o maior roubo da história seria solucionado por causa de um simples jogo de tabuleiro e um pote de ketchup. Ficou curioso? Então prepara o café. Fique à vontade e vamos descobrir como esses homens ficaram ricos da noite para o dia e por que quase todos terminaram a vida de um jeito que você não vai acreditar. Vamos para a história. Imagine a Grã-Bretanha em 1963. Não havia internet, rastreamento por GPS ou câmeras de segurança em cada esquina. O dinheiro circulava fisicamente em grandes quantidades. No dia 8 de agosto de 1963, um trem dos Correios, o Up Postal, viajava de Glasgow para Londres. Ele não carregava apenas cartas, carregava sacos e mais sacos de notas de banco, usadas que estavam sendo levadas para serem destruídas e substituídas. Era um alvo móvel, protegido pela escuridão e pela velocidade. Mas o que ninguém esperava era que um grupo de 15 homens tivesse planejado o que viria a ser conhecido como o Grande Roubo do Trem. O cérebro da operação era Bruce Reynolds, um antiquário e entusiasta de carros de luxo que tinha um gosto refinado para o crime. Ele não queria apenas um assalto, ele queria o assalto. O plano levou meses. Eles precisavam de informações privilegiadas. Eles tinham um informante dentro dos Correios, conhecido apenas como The Ulsterman, que lhes deu o detalhe crucial: o dia exato em que o trem estaria mais carregado do que o normal, devido a um feriado bancário na Escócia. Naquela noite, o trem carregava o equivalente hoje a mais de 350 milhões de reais. Eles não usaram explosivos ou força bruta para parar o trem. Usaram inteligência. Às 3 da manhã, em um trecho isolado chamado Sears Crossing, os assaltantes cobriram os sinais verdes da ferrovia e usaram baterias de 6 volts para acender a luz vermelha. O maquinista Jack Mills, um homem de 58 anos, fez exatamente o que foi treinado para fazer. Parou o trem. Quando o auxiliar do maquinista desceu para investigar, foi rendido. Os criminosos, usando máscaras e capacetes, invadiram a cabine. Houve um momento de tensão. O maquinista resistiu e acabou sendo golpeado na cabeça com uma barra de ferro. Esse foi o único ato de violência física grave da noite, mas que mudaria a vida de Mills para sempre. Aqui entra um detalhe curioso e quase cômico, se não fosse trágico. Os assaltantes tinham trazido seu próprio maquinista para conduzir o trem até a ponte onde os caminhões esperavam. Tinham um problema. O especialista deles só sabia dirigir trens locais e não fazia ideia de como operar aquela locomotiva a diesel de grande porte. Eles tiveram que forçar o próprio Jack Mills, mesmo ferido e tonto, a mover o trem por quase 1 quilômetro até a ponte Bridego. Na ponte, a precisão foi militar. Eles formaram uma corrente humana. Em apenas 30 minutos, transferiram 120 sacos de dinheiro para 2 carros Land Rover e um caminhão Austin. Eles deixaram para trás vários sacos porque simplesmente não cabiam nos veículos. Eles tinham tanto dinheiro que não sabiam o que fazer com ele. A ordem de Reynolds foi clara: ninguém fala, ninguém se mexe. Vamos para o esconderijo. Eles se refugiaram na fazenda Leather's Lad, a cerca de 45 quilômetros do local do crime. Lá, eles jogaram banco imobiliário, Monopoly, usando notas reais de dinheiro. Eles estavam ricos, a polícia estava desesperada. A Scotland Yard montou a maior operação de busca da história. O erro dos criminosos foi o excesso de confiança. Eles planejavam ficar na fazenda por semanas até a poeira baixar. Mas ouviram no rádio que a polícia estava vasculhando todos os imóveis rurais num raio de 50 quilômetros. Eles entraram em pânico
e fugiram da fazenda antes do tempo. Eles pagaram uma pessoa para limpar o local e apagar as impressões digitais. Mas essa pessoa pegou o dinheiro e nunca apareceu. Quando a polícia chegou à fazenda, encontrou um tesouro de evidências. Os criminosos foram descuidados. Eles deixaram impressões digitais em pratos, em garrafas de ketchup e, ironicamente, no tabuleiro de banco imobiliário que usaram para passar o tempo. A partir daí, foi uma caça ao homem. Em poucos meses, a maioria da gangue foi capturada. As sentenças foram duríssimas. 30 anos de prisão para os líderes. Para a época, isso era quase uma sentença de morte, já que assassinos muitas vezes pegavam penas menores. Você não pode contar essa história sem falar de Ronnie Biggs. Ele nem era um dos líderes, era apenas um ajudante, mas ele se tornou a face do roubo. Biggs escapou da prisão de Wandsworth em 1965. Fugiu para a Austrália e depois para o Brasil. Ele viveu no Rio de Janeiro por décadas, tornando-se uma celebridade improvável. Como o Brasil não tinha tratado de extradição com a Inglaterra na época, e ele teve um filho brasileiro, ele não pôde ser mandado de volta por muito tempo. Ele recebia turistas, gravava músicas com bandas de punk rock, The Sex Pistols, e ria da cara da justiça britânica. Apesar do brilho do roubo perfeito, a realidade foi amarga. Jack Mills, o maquinista, nunca se recuperou do trauma e dos ferimentos, morrendo alguns anos depois. A maior parte do dinheiro nunca foi recuperada. Dizem que foi lavada em cassinos, gasta em fugas ou enterrada em lugares esquecidos. Bruce Reynolds viveu escondido por anos, mas acabou preso e terminou seus dias na pobreza. Ronnie Biggs voltou voluntariamente para a Inglaterra em 2001, velho e doente querendo apenas tomar uma cerveja num pub inglês antes de morrer. Ele foi direto para a prisão. O grande roubo do trem de 1963 marcou o fim de uma era. Foi o último grande assalto romântico, antes da tecnologia tornar isso impossível. No final das contas, o crime que deveria deixá-los ricos para sempre trouxe apenas décadas de fuga, prisão e arrependimento para quase todos os envolvidos. O dinheiro sumiu. Os homens envelheceram, mas a lenda do trem que parou na calada da noite continua sendo um dos capítulos mais surreais da história criminal mundial. Se você gostou desse caso real e quer descobrir mais histórias fascinantes sobre crimes, mistérios e curiosidades do mundo que a gente vive, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever. Muito obrigado por acompanhar até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.